E é o seguinte, o Pedro, quando ele fala aí do Alexandre Matos, né, que é o CEO do Cruzeiro, o Alexandre já falou até com o Rodrigo Sintra, né, que tá uma comissão aí de arbitragem aí, tem um monte de gente, etc. E o Cruzeiro aí vai mandar, né, o documento amanhã, cobrando. O Cruzeiro vai pedir que o Marcelo de Lima Henrique não apite mais jogo do Cruzeiro. E eu espero de verdade que vá até o final disso. O Cruzeiro vai pedir também o acesso ao VAR, né? Porque ali ficou parecendo o seguinte: por que o VAR ele não falou nada, velho? Porque é o VAR que falou que era para expulsar, velho. O Marcelo é árbitro aí, que tá acostumado no futebol, né? Veja a atitude dele, ele fica esperando e com certeza recebendo a ordem. Então, o Cruzeiro pode pedir, esse áudio inclusive, ele tem que ser disponibilizado pela CBF, né? Nesse caso, porque ele foi determinante para um lance em que o jogador do Cruzeiro acabou sendo expulso. Então, o Cruzeiro pode pedir tudo isso e eu espero de verdade, velho. E não é... daqui... O Marcelo de Lima Henrique também já tá mais para lá do que para cá, né? Ele tá apitando aí, a idade já tá bem avançada para ser aí em termos de arbitragem no futebol brasileiro. Mas eu espero de verdade que o Cruzeiro vá a fundo nisso e que isso signifique de uma vez por todas que não dá para tratar esse pessoal, porque na hora que tiver que decidir, meu amigo, em qualquer ocasião, o Cruzeiro vai levar tinta, velho. A gente fala isso aqui dia após dia, velho. No Campeonato Mineiro é a mesma história. E agora no Campeonato Brasileiro, véio, que é pior ainda, né? Nível nacional. E as coisas acontecem. Então, eu acho que é importante e o torcedor saber o seguinte: o jogo ele foi condicionado a essa expulsão. Isso é um fato, véio. Agora, não quer dizer que a gente não pode falar sobre a forma como o Cruzeiro ele vende fácil as derrotas, né? A gente enfrentou aí times, o próprio Internacional no ano passado, um jogador a menos desde o começo. O que aconteceu? 0-0, teve um pênalti no finalzinho. Eu sei que agora é outro técnico, alguns jogadores mudaram, mas a passividade ela continua, né? Aí todo mundo se recorda do Boca Juniors, que fez um jogo até melhor do que o Cruzeiro, e o Cruzeiro venceu por 2-1, então dava para ter feito melhor. A forma como o Cruzeiro entregou o resultado, o jogo, com o Alan Patrick passeando dentro da área e o Lucas Romero fazendo assim, né, pro cara, com a qualidade que ele tem, com a fase que ele tá vivendo, né, o que ele ia fazer, velho? Bola no gol, né? Depois vem uma tabelinha, 2 contra 2, inclusive, e o Wesley Cruz e o Valência faz o gol, e aí o Gamarra, né, que mostrou, inclusive, com todo respeito ao senhor Gamarra, né, que foi uma contratação feita aí nos últimos momentos de janela. O Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, foi lá no Atlético Paranaense e trocou por empréstimo o Tevez, né? E já mostrou que ou coloca algum garoto da base ou vai ter que buscar um outro ainda até essa janela que dura 11 de abril, né? Porque o Gamarra também não quer se ajudar para ser recuperado, né? O Borré, o que ele fez com o jogador do Cruzeiro, e olha que ele tinha tido outras falhas no jogo. Então, o Cruzeiro facilita tudo para os adversários, véio. Ninguém facilita nada para o Cruzeiro, e quando o Pedro ele reconhece, porque se ficasse também só arbitragem, não, o Cruzeiro tem problemas importantes para serem resolvidos, para serem solucionados, e agora a resposta ela precisa ser ainda mais rápida, né, do que o que a gente estava pensando. Não tem como falar sobre o jogo sem esse erro absurdo da arbitragem. Mas o Cruzeiro pode ter uma postura bem melhor quando isso acontecer, né? Porque se essa política da boa vizinhança continuar, vai ter daqui a pouco. Daqui a pouco, e não vai demorar, né? Vamos chegar lá na CBF lá e chutar a porta de verdade, né? Chutar a porta. Sabe por quê? Porque tentando no tradicional, a gente tá levando isso aí, ó. Então, se tiver que levar, que leve fazendo uma coisa que vá pelo menos dar orgulho ao torcedor. Tá falado, Valu? Tá falado, Samuca. É isso, né? Seguindo aqui ainda repercutindo, né? Essa fala do Pedro Lourenço fica de muito bom tamanho quando
quando ele deixa claro a situação de que os problemas do Cruzeiro vão muito além, e a gente em momento algum também condicionou aqui apenas a expulsão. O Cruzeiro tem problemas seríssimos e esses problemas, uma equipe já desajustada com 11 em campo, quando uma equipe está bem ajustada, ela fica com 10 em campo e ganha uma Libertadores, como ganhou o Botafogo, né? Mas nem de longe não é o caso do Cruzeiro, né? Então equipes bem ajustadas são capazes de fazerem aquilo que fez o Botafogo na final da Libertadores. Mas vejamos, né? Que isso aí que o Samuel disse do Marcelo de Lima Henrique, nunca mais apitar um jogo do Cruzeiro. Agora, também no final dessa... Tá no final aí de CBF, mas com a preguiça que ele tem apitado, é perigoso a CBF. É fácil apitar da forma que ele apita, né, Caio? Ele apita... Aqui tem uma porta aqui no nosso estúdio, que estamos aqui na Agência Espacial. É mais de 5 metros para lá, de longe, vem andando, mas que isso aí possa acontecer, que os nossos problemas sejam só os nossos problemas, né? Porque já são gigantescos, são 3 meses de um absoluto nada do Cruzeiro, né? Dentro de campo, jogadores que não dão respostas, jogadores que chegaram, jogadores que já estão há quase um ano, desde julho. Então, não precisa de ninguém trazer problemas extras para o Cruzeiro, que seja um tratamento, como disse o Pedro, Caio e Pedro, um tratamento igual, né? Que o Cruzeiro não quer ser prejudicado, obviamente, e nem beneficiado. Que seja um trabalho bem feito. Nota 6, viu, pessoal? Pois é, Valu, não dá para ser esse trabalho abaixo da crítica que faz o Marcelo de Lima Henrique, e o Cruzeiro não pode ser letárgico como tem sido em inúmeros outros momentos da temporada, se tratando de arbitragem, mas também de outros aspectos. Então, tô curioso para ver os desdobramentos. Gostei da fala do Pedrinho, mas quero ver o que vai de fato ocorrer na prática. E aí, em relação ao Cruzeiro, eu de verdade quero que esse projeto, de uma vez por todas, se torne sólido, né? O Pedrinho, acho que expor publicamente que confia no treinador, que ele ainda tá tentando formar um time, é algo muito importante, porque a gente não pode daqui a alguns meses tá falando mais uma vez sobre uma troca de treinador. Então que o que não tem dado certo possa ser realmente mudado, alterado, mas precisa mudar. Ver o Cruzeiro com um elenco de qualidade semelhante ao do Internacional, até com um investimento também parecido, tendo uma estrutura muito boa, talvez até melhor, e aí dentro do jogo se mostrar tão vulnerável, chega a ser chocante, né? Não dá para que a diferença seja tão gritante. Tem muita coisa a ser alterada no Cruzeiro, ainda há tempo, ainda dá, por mais que já seja aí praticamente um meio de temporada, mas ainda é início de Campeonato Brasileiro, de Copa Sul-Americana, ainda tem uma Copa do Brasil a ser disputada. Então que os devidos responsáveis possam ser cobrados por isso e as coisas possam mudar em todos os níveis possíveis. Eu espero muito que, principalmente essa questão que o Caio lembrou, né, que o Pedro Lourenço fala e dá um respaldo para o Leonardo Jardim na entrevista, ela vá para além das palavras. Acho que o que o Cruzeiro precisa hoje é tranquilidade, cobrança sim, mas com tranquilidade para o técnico poder tentar desenvolver e tocar esse trabalho, fazer as mudanças que sejam necessárias, e aí cabe à diretoria de futebol do Cruzeiro dar esse apoio. Mas o projeto do Cruzeiro, ele precisa progredir, ele precisa dar um passo a mais. A gente falava muito, né, nessa troca de comando, sai o Ronaldo, entra a gestão do Pedro, a gente fala que a gestão do Pedro pega uma casa mais organizada e teria um potencial financeiro muito maior do que o do Ronaldo. Hoje a gente vê um Cruzeiro que tem esse potencial financeiro, mas que tem deixado a desejar na questão da organização. Então precisa se organizar novamente, até para poder usar esse poderio financeiro de uma forma correta e que faça sentido.